vídeo de hoje, nós vamos fazer a entrevista com mais uma terapeuta do grupo Divã Futuro. Hoje, eu tenho o privilégio, a honra de apresentar a vocês a Letícia Lana, uma mineira quietinha, sossegada, tranquila, mas tem um coração que não cabe no mundo, de tão grande que é. Eu queria que a Letícia, nesse momento, se apresentasse, falasse um pouquinho de você e também como profissional. Ok. Eu sou Letícia, tenho 63 anos, sou mãe e sou terapeuta. Formação em psicologia e me incluo melhor, me situo melhor nas terapias humanistas. Terapia centrada na pessoa, de Carl Rogers, é uma grande inspiração para mim. Todas as linhas de trabalho que envolvem intensamente o corpo, considerando o corpo como indispensável na nossa consideração técnica. Impossível não olhar para nós através do nosso corpo. Eu até acredito que o corpo represente claramente o nosso inconsciente. Ele é sempre pouco olhado nos trabalhos terapêuticos tradicionais. Com Eu tenho uma certeza. tendência a olhar o ser humano como uma totalidade. Portanto, eu tendo para terapias que eu chamaria de integrativas. Maravilha, maravilha. Porque realmente, né, nós não podemos hoje excluir o corpo, uma vez que já foi comprovado a somatização que o corpo faz através das nossas emoções, né? Então, não adianta o intelecto entender o que está acontecendo se o corpo não for olhado também, se ele não for acolhido dentro da sua dor, dentro do seu processo, para poder liberar aquilo que está doendo, né? Então, como é que a gente toca na dor da alma? É através do corpo. Nós não somos uma cabeça que Ah, sai voando por aí como um fantasma. é Nós verdade. somos uma cabeça inserida e encaixada perfeitamente em um corpo. Hum, E a gente tem uma boa mania de ficar considerando somente os aspectos intelectuais, né, e desconsiderando a nossa realidade corporal. É verdade, é verdade. Essa abordagem é uma abordagem que hoje, né, nós temos a sofrologia com a Neide, né, que trabalha o corpo, nós temos a teoria polivagal que fala exatamente de como que o corpo reage diante das nossas emoções, nós temos a focalização que trabalha justamente como liberar esse estresse acumulado no corpo, e através disso a gente vê várias doenças, como o pânico, a ansiedade, a depressão e procrastinação e várias outras por aí, está tudo ligado a não olhar o corpo e o Sim, remédio, né, que é dado para esses casos que, em vez de ajudar, prejudicam ainda mais, porque o trauma, o processo em si, ele não se realiza, porque o corpo fica congelado. sim. Então, não tem como hoje fazer terapia sem incluir o corpo. É, Quando eu você conhece essa abordagem, né, Reich trouxe para nós os traços de caráter. E os traços de caráter, que são os traços de caráter? O trauma, né, aquilo que a gente viveu na nossa infância, ficou tão gritante que o corpo tomou formas distintas de acordo com os traumas vividos. E sim. como que a gente lida com isso? Tem que fazer um trabalho corporal para poder acolher essas dores todas, esses traumas todos. Acolher é uma palavra-chave que eu aprendi com a nossa querida mestra Maria, a acolher acima de qualquer situação, acima de qualquer coisa. E através desse acolhimento, gera-se uma serenidade diante da dor que permite que nós consigamos, talvez até descongelar o trauma Sim, e que a energia volte a circular onde antes havia essa traumatização, essa dor profunda e congelante num bloco de gelo. Esse acolhimento permite, com certeza, o descongelamento desse bloco sim. e a liberação dessa energia fluindo no nosso corpo, na nossa fisiologia, voltando
a originalidade Sim. desse fluxo fisiológico, energético, emocional. E é interessante, né? Porque se a gente olha pela questão fisiológica, a gente pode fazer um paralelo com as energias bloqueadas através dos chakras, Sim, né? Então, aonde se condensa, aonde fica travado, muita gente com o plexo solar travado, muita gente sim, com laríngeo travado, sim. né? Gente que tem os chakras travados, e a gente vai ver que está tudo ligado com os traumas, medos, muitos medos. Nós viemos de uma cultura do medo, né? Se a gente olhar a nossa infância, as nossas musiquinhas de dormir era o Boi da Cara Preta, Nossa, o né? que que é isso? A cuca, A Cuca vem oi da cara pegar, o velho preta. do saco. Então, a Sim, nossa criação toda foi de terrorismo. E é óbvio que nós carregamos todos esses medos com a gente sem saber, sabe? Então, às vezes a gente tem uma cena que nos paralisa e a gente se sente paralisado e racionalmente você até diz assim, nem era para tanto, mas por que que eu paralisei? sim. E a paralisação vem porque aquilo simbolicamente te levou a um outro medo, a um outro estágio da sua vida, um outro trauma que teve que parar, E teve que sim, congelar. e a traumatização, ela cria uma premência e uma necessidade de repetição. Exato. E a gente sai pela vida fora num processo de repetição, difícil, muitas vezes terrível, extremamente doloroso, e nós nem conseguimos compreender exatamente por que que a gente fica repetindo, 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 né? Eu sou da época, gente, de uma coisa que chamava disco de vinil. E a gente tocava música com uma agulha e com toca-discos, talvez Aliás, assim. todo mundo aqui, com É, certeza, é da mesma época. pois é, mas é estranho. Mas esse disco, quando ele arranhava, ele era capaz de ficar 24, 48 horas pulando para o mesmo trecho da música. E para mim é uma metáfora perfeita de traumatização. Sim, Entende? É um disco arranhado pulando sempre ao mesmo tempo. É um loop temporal repetindo eternamente uma dor. é E a verdade. nossa proposta e o nosso dever como terapeutas é promover uma, talvez uma lubrificação desse arranhão para que essa agulha não pule tanto e que essa dor, essa traumatização, ou seja, a dor que originou lá atrás essa reação fisiológica de traumatização, que ela seja acolhida suavemente no nosso corpo, quando possível, porque, É, afinal de contas, nós todos somos construídos e construídas, nós somos resultado de tudo que nós vivemos até hoje, inclusive das nossas mais terríveis dores e os nossos mais horríveis traumas. Nós somos frutos das dores e das alegrias. é, E é verdade. precisamos permitir que essas dores não nos congelem mais. Sendo acolhidas, elas fazem parte do nosso ser serenamente e descongelam. E assim a gente tem a possibilidade de poder interromper esse processo infinito de repetição e de dor. E conquistar o que a gente deseja na vida, seja serenidade, paz, saúde, o autoconhecimento. Nós temos condições de nos bastar a nós mesmas, temos condição de nos acolher a nós mesmas e nós mesmos e vivermos serenamente em paz com esse ser que talvez deixe de ser um estranho, que somos nós mesmos, que nesse processo terapêutico de conquista do autoconhecimento possa ser um ser sempre em processo de crescimento e de desenvolvimento. O desenvolvimento não para na nossa infância. A gente caminha pela vida fora, crescendo, se desenvolvendo e se aprimorando. Desde o nosso primeiro alento, quando a gente chega nesse mundo no parto, até o nosso último suspiro, quando nós cumprimos tudo que viemos fazer aqui e vamos partir para outra local. A gente segue crescendo e se desenvolvendo o tempo todo. Eu costumo usar uma frase que fecha esse teu raciocínio. O conhecimento vos libertará. Quando a gente se Sim, conhece, não existe mais inimigo, porque não existe um inimigo pior do que aquele oculto que sim, fica reverberando através de nós e nós não percebemos quem é.
esse velho amigo que está chamando a atenção dentro de nós. E Maria, aquele dragão horrível que ia te devorar e te fritar vivo, o que acontece quando a gente está nesse processo de caminhada e autoconhecimento e no processo terapêutico, né, de destraumatização e acolhimento? O que acontece? Aquele dragão que ia te devorar e te estraçalhar e te destruir, ele vira um gatinho carinhoso se esfregando em nós. E ele passa a fazer parte da sua vida como algo que te Um constituiu, mas animal de estimação. sim, um petzinho, um animal querido de estimação, isso mesmo. Sim, sim, exatamente. É a sombra que deixa um animal grande, É gigantesco e verdade. assombrante. É a É, sombra. a A gente gente foge, ilumina ele e ele fica pequenininho, tamanho real. exatamente, a gente foge, 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 e a cada passo, né, de fuga e de correr que a gente dá, a gente está alimentando e ele vai se agigantando. Exato. E quando a gente vai olhar nos olhos dele de verdade, no processo terapêutico, né, você vê, puxa vida, mas o tanto que eu corri, toda a energia que eu consumi na minha vida, desse monstro horrível que ia me trucidar, agora eu olho nos olhos dele, é um gatinho miando carinhosamente para mim. É um Sim, gato que eu quero ter comigo. sim, sim. Porque todas as partes vividas, né, nos compõem, nós não Sim, podemos tirar. Aquilo que foi sim, vivido, foi vivido. Não pode sim. simplesmente apagar. Não existe borracha que apague uma vivência. E a gente nunca poderia dizer, né, no processo terapêutico da forma que nós acreditamos, a gente nunca poderia dizer, vamos eliminar o trauma. Isso é inviável. Nós Sim, precisamos reconhecê-lo, ainda que fisiologicamente, ainda que simbolicamente, e incorporá-los, criando espaço exato. interno para acomodá-los serenamente. Perfeito, perfeito. Porque todo trauma, né? Se a gente fizer aqui uma analogia com os traços de caráter, tudo aquilo que a gente vivenciou na nossa infância, que nos trouxe um trauma, Sim, também nos trouxe os recursos de sim, superação e nos trouxe até aqui. Então, se sim, a gente elimina o trauma, nós também eliminamos o recurso e sim, nós queremos tudo. tudo sem perder nada, Nada. né? E o que Exato. é possível, olhando para essas dores e tendo condições de transmutá-las em recurso. Sim. Nós podemos trazer todos os nossos traumas como velhos amigos que de alguma maneira sofreram sim, mas também foram corajosos o suficiente de nos trazer até aqui. Adorei, velhos amigos, bom demais. Olha, tem uma música do Oswaldo Montenegro, Velhos Amigos, que eu acho que representa direitinho quando a gente faz esse encontro com as nossas dores, com nossos medos, com a nossa ansiedade, com a nossa autocrítica, com a nossa procrastinação. Tudo nos compõe. A É questão é verdade. por que que tem aquele ladinho nosso que está com medo, aquele outro está ansioso, aquele outro está com paralisado, sabe? Chamar todo mundo para e olhar para todos eles, assim, o que que acontece aqui? Porque todos têm uma história para nos contar. E, na verdade, escutar essas histórias, que são nossos velhos amigos, que são nossos sentimentos, nossas dores, nossos traumas, cria uma oportunidade de relacionamento com a gente mesmo, Sim. que é libertador. Maria, nessa fase de vida em que eu me encontro, de maturidade, antes do processo terapêutico, eu jamais tinha conseguido me enxergar livre de tantos pesos e tantos traumas. E o processo terapêutico me trouxe bem rapidamente a este momento de reconhecimento das minhas possibilidades e crença plena e absoluta que eu sou capaz de conviver e transmutar todas essas dores. E não que seja mágico e não que seja assim, mas é um processo que eu, por tê-lo vivido diretamente no meu corpo, na minha alma, eu acredito profundamente e me sinto muito honrada, privilegiada de ser sua cliente e de participar desse grupo maravilhoso e indescritível, tão acolhedor, sabe, que é um terreno fértil para nós todas aqui Maravilha, no grupo. maravilha ali. Então, quando você diz esse encontro,
a gente tem que olhar para essas partes que nos compõem como um relacionamento. E o relacionamento não é feito de um dia para o outro. Claro que Então, não. nós temos que elaborar um relacionamento com Sim. todas essas partes. Desenvolver um diálogo, e um diálogo acolhedor, Exato, em primeiro lugar. exato. E após Sim, essa conversa suave, acolhedora, novas palavras surgirão na nossa vida. sim, sim. Poder, Muito bom. capacidade, crença, serenidade, conquistas, novas Libertação. esperanças, libertação, com certeza. É muito interessante, sim. Para a gente concluir aqui, Lê, fala um pouquinho para a gente como que você está vendo o projeto Terapia para Todos e para aquelas pessoas que querem te procurar para um processo terapêutico, que se identificaram com você, porque uma das coisas que eu aprendi, e muita gente pergunta, mas Maria, por que que você está colocando tanta gente no canal, gente nova, né? E eu participo que eu não posso atender todo mundo. A minha agenda já é bastante comprometida. E eu fico com dor na alma quando eu não consigo atender. E também sei que cada pessoa se identifica com uma pessoa, que eu sempre falo, tem que dar empatia, tem que dar liga, tem que ter uma química entre o terapeuta e o cliente. E quando aparece o vídeo, o cliente já diz assim, ah, me identifiquei com ela. Os clientes que me procuram, assim, ah, eu vi vários vídeos falando do mesmo assunto, mas você falou comigo, o seu jeito de falar falou comigo. E é isso é que faz a pessoa. A terapia começa nesse momento, quando acontece essa empatia, quando acontece essa troca, quando a pessoa diz, não, aquela lá vai me entender, aquela lá vai conversar comigo. E eu queria que você, nesse momento, falasse com o teu cliente, aquele que olhou para você e disse, nossa, Lê, é você a minha terapeuta. Eu acredito em conexão. E essa conexão, ela vem de vários níveis. É a conexão do olhar, alguma experiência de vida em comum, uma energia, uma vibração que nos conecta. E quando essa conexão acontece, a sintonia possibilita um encontro humano poderosíssimo, capaz de nos lançar numa estrada de autoconhecimento, de reconhecimento de nós mesmos e reconexão com a gente mesmo. E isso gera o poder da transformação das nossas dores em algo que esteja acomodado em nós mesmos. E a gente resgata o poder para caminhar, para experienciar novos caminhos, novas conquistas, novas alegrias e uma enorme serenidade e coragem para a vida. Maravilha, maravilha. Nós vamos encerrando a nossa entrevista aqui. Quem tiver interesse em falar diretamente com a Letícia, o telefone dela estará na descrição desse vídeo. Você poderá entrar em contato com ela através do telefone, do WhatsApp, do e-mail. E se você tiver alguma pergunta para a Letícia ou para mim, coloque nos comentários. Eu terei, a Letícia também terá o maior prazer em responder. Com certeza. Ok? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Até.